pessoal. Eu sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank e estou aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. O Pode Falar Gestor é um espaço compartilhado onde abordamos temas relacionados à educação, tanto do Brasil como do mundo, e sempre temos um convidado especial para dialogar aqui conosco. Para dividir o espaço hoje comigo, estamos recebendo o Meckler Nunes, que é diretor da ANCO Brasil, ANCO Nacional Brasil, para falar um pouco sobre um assunto que tem ganhado muita força, cada vez mais, no debate educacional, que é o ensino bilíngue. É um novo momento para o ensino bilíngue e o que a gente vai discutir aqui com ele é exatamente esse tema. Olá, Meckler, muito obrigado pela sua presença e é um prazer tê-lo aqui conosco. Privilégio estar aqui, Lara, no Pode Falar Gestor. Que bom que há esse espaço, essa iniciativa e, enfim, definitivamente é um espaço que merece ser visto, ouvido, reprisado, né? E que bom que estamos aqui. Muito bem. Bom, para a gente começar, a gente trouxe um tema aqui que é a educação bilíngue. Existe uma confusão um pouco sobre o que é um programa bilíngue, o que é uma escola bilíngue e até o que é uma escola internacional. Eu acho que seria importante a gente começar pontuando aqui onde é que a gente se posiciona, onde é que cada escola pode se posicionar corretamente, definindo todos esses termos. Ok. Are we going to talk in English or in Portuguese? In Portuguese, please. A brincadeira faz parte da provocação primeira, né? Assim, o inglês precisa se tornar algo natural, né? O inglês precisa se tornar algo que faça parte da nossa vida de maneira corriqueira. A gente pode fazer uma escolha entre linguagens, principalmente no mundo globalizado como estamos, que possa permear a nossa vida como um todo. Reuniões, encontros, viagens, festas, etc. Né? Então, nesse contexto, talvez a educação bilíngue, naturalmente com foco em inglês, atualmente, né? Para a nossa geração, coube ao inglês esse papel de globalizador, né? De língua franca. Língua franca, exatamente. Então, é inevitável. E assim, existem muitas nomenclaturas. Depois da BNCC, o Brasil tem normatizado um pouco mais as nomenclaturas. Então, fala-se de ensino multilingüe ou plurilingüe. Fala-se de língua adicional, programas bilíngues, escola internacional. Escola internacional talvez seja a mais simples de todas. Funciona como se fosse uma embaixada, né? Assim, faz parte de tudo que o outro país representa. No entanto, está localizado aqui. Então, o currículo segue os padrões internacionais do país de referência ou o próprio calendário escolar. Mas um fato curioso é que a palavra bilíngue, escola bilíngue, projeto bilíngue, ela é interpretada de diferentes maneiras ao redor do mundo. No Brasil, a gente tem o nosso jeito em formação ainda, mas em outros lugares são diferentes, né? Então, essa diretriz que está para ser homologada, ela estabelece alguns critérios. Inclusive, o Estado de São Paulo já tem. Exatamente. Estabelece critérios sobre carga horária. O quanto da carga horária escolar precisa ser desenvolvido na língua adicional. Estabelece critérios sobre formação de professor. Estabelece critérios sobre interdisciplinaridade. Então, esses são os critérios brasileiros. Não são os únicos, mas são os brasileiros. E é importante o gestor se familiarizar com isso. Alguns... a essa altura do campeonato, ninguém deveria mais fazer confusão desses termos. Né? Pois é. Mas ainda se faz. Mas acho importante também a gente deixar claro que uma escola ela precisa começar com um programa bilíngue antes de dizer que ela é bilíngue. Porque a escola bilíngue ela vai já oferecer conteúdo que não só o inglês, mas em inglês. Exatamente. Né? Outras disciplinas, como ciências da natureza, matemáticas, por exemplo, oferecidos na língua adicional. E não, exatamente, não o inglês, mas uma segunda língua, e por isso o bilíngue, né? Então, algumas escolas começam com um programa, como o da ANCO, por exemplo. É verdade. E já se colocam como bilíngue, mas não necessariamente elas estão prontas ainda. É verdade. Assim, como você mencionou a ANCO, vou citar rapidamente. Né? A gente tem programas de inglês, vamos dizer dessa maneira, que compreendem de 3 a 20 horas por semana de experiências e imersão na língua para estudantes do infantil até o ensino médio. Uhum. Então, é interessante porque, assim, onde é que fica a quebra do bilíngue? Né? Até quantas horas é bilíngue, é programa, etc. A gente não se prende a essa quebra rígida, justamente porque o Brasil ainda está se definindo nesse formato, mas o fato é, quanto mais imersão,
né, mais desenvolvimento, mais amplitude, mais fluência, mais proficiência construída. E além de imersão, quanto mais diversidade, né, sair do vocabulário e gramática e permear talvez outras disciplinas, permear outras vivências, por exemplo. A gente tem um programa socioemocional em inglês, né, um programa de robótica em inglês que já está disponível aqui no Brasil. Então a gente entende que essas vivências diferenciadas vão também criando um ambiente de imersão onde o inglês começa a se naturalizar. Repertório. E repertório, essa é a palavra. E se naturalizar como segunda primeira língua, que é a expressão que a gente usa. Então, toda escola tem sua realidade, seu momento. Então, o interessante é fazer um diagnóstico onde ela está hoje e onde ela quer chegar. Só que onde ela quer chegar não é um futuro distante, é um futuro ano a ano. Sim, né? Então, talvez nesse ano eu dê esse passo, no ano seguinte eu posso dar outro passo, no seguinte eu posso dar mais um passo. Mas sem uma maior imersão, sem um maior repertório e sem metodologias e tecnologias que acelerem talvez um pouco mais a aquisição da segunda língua, o processo fica muito lento. Porque a língua portuguesa a gente adquire naturalmente, em casa, na rua, lendo, enfim. As crianças com 4, 5, 6 anos se familiarizam com a língua naturalmente, pela vivência de casa e da vida. Né? O inglês a gente tem que recuperar isso, né? No sentido de que não se vê, né, um ambiente em inglês naturalmente. Então se bem que já melhorou muito, né? Muito. A nossa geração ainda tinha muito menos contato. É verdade, é verdade. E são coisas sutis, desde o filme legendado até ir no aeroporto e ver que os sinais estão em 2 idiomas. Algumas escolas sinalizam todos os seus ambientes, biblioteca, escada, área de alimentação, alguns shoppings também. Então, isso vai permeando naturalmente. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que quando a gente fala na necessidade de um programa forte de inglês nas escolas, é porque, na minha opinião, a gente precisa formar esse cidadão global. E o idioma é um dos aspectos. Exatamente. Né? Então, a escola, ela tem essa... Hoje, nesse momento, no mundo tão interconectado que nós vivemos, o idioma, ele é um segundo idioma, e o inglês como língua franca é fundamental para o aluno conseguir ser esse cidadão global e aproveitar as oportunidades que estão aí no século XXI, né? É verdade. Interessante que essa coisa de globalização, particularmente uma área de estudo que eu me aplico bastante, ela é histórica, né? Assim, antigamente, né, se a gente vê as eras, né, da civilização, o grego era o globalizador, depois o latim se tornou o globalizador. Em algum momento, o alemão, por causa de Gutenberg, começou a gerar ali a imprensa, né, e popularizou, talvez, através da Bíblia, ali, os primeiros textos em língua não latina. Ele era meio globalizante. Depois o francês, que teve até muita influência sobre a nossa educação. Então, para a nossa geração, coube o inglês. Então, o fenômeno não é novo, mas a inclusão, né, eu penso que tanto a globalização e seus instrumentos globalizadores, onde o idioma é um poderoso instrumento, são ferramentas de inclusão. De uma certa forma, eu considero o Brasil um país muito afastado, talvez, do eixo global. Tem o desafio do hemisfério, a gente está longe de alguns blocos econômicos. Tem o desafio da língua, tem aqueles ditos 5% de falantes de inglês, sendo que imagina-se com proficiência talvez 1%, então isso cria um afastamento. Que é uma loucura. Todo o nosso entorno é em espanhol e a gente não tem uma carga de aprendizagem de espanhol suficiente, então a gente não se conecta com o resto da América Latina, então a gente está meio afastado. Essa estratégia do bilinguismo com o inglês talvez seja um grande pivô para a próxima geração que está na escola, né? A próxima geração de adultos, né? Porque a geração está lá na escola já estudando, fazer parte de um mundo que talvez as gerações anteriores não fizeram e perderam oportunidade no seu momento histórico. Né? Então, assim, é necessário, não é opcional, não, é importante. Exatamente, para poder, inclusive, ser esse cidadão do século XXI, né? Com toda essa... tecnologia, essas oportunidades de interconexão do mundo, nunca foi tão necessário a gente conseguir dialogar de forma coerente. Por mais que a inteligência artificial esteja nos ajudando, e a gente viu agora em Davos, né? Que fantástico, impressionante aquela tradução simultânea com inteligência artificial, com 35 países, 35 línguas diferentes. Verdade. E tudo de forma imediata, sem a figura do intérprete, que é uma profissão importantíssima, mas que já vai desaparecer, né? É verdade. Uma coisa interessante, né? Até como
inteligência artificial hoje é o assunto de todas as pautas, né? Eu fico imaginando um elemento bem particular que é o cultural. Né? Assim, a inteligência artificial, nessa coisa da língua, né? Da aquisição de língua, ela pode resolver esse problema operacional. A tradução, a transcrição, a interpretação, etc. Mas ela não resolve a situação da empatia, ela não endereça as questões de diversidade. Por isso a formação do cidadão global. Exatamente, exatamente. E esse cidadão global ele pode ser brasileiro, né? Não tem problema nenhum. Aliás, nada contra ter escolas internacionais em outros países seguindo um currículo brasileiro. Sem dúvida. Nós somos uma nona economia do mundo, temos uma população enorme, somos o terceiro país em consumo de mídias sociais, então a gente já está integrado no mundo em algumas frentes. Né? E por que não nós sermos referenciais para escolas internacionais brasileiras em outros países? Então, essa interconexão para formar um cidadão global, ela é bilateral, né? Não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Fundamental. Mas vamos lá, me diga uma coisa, a gente está aí conversando, as oportunidades todas para os alunos do ensino médio, principalmente que saem dessa nossa trilha de educação aqui desenvolvida no Brasil, com 12 anos de educação básica, e cada vez mais a gente percebe que as famílias também estão olhando para instituições fora do Brasil, não só para o Brasil. E talvez as escolas não tenham percebido isso. É verdade. Né? A gente tem aí mais ou menos 18% de aumento de estudantes que saem para universidades fora do Brasil a cada ano. Então, é um passo aí importante. Que oportunidades que você entende que o inglês ou a educação bilíngue pode oferecer a mais, né, nesse desenvolvimento educacional dos alunos? Não, perfeito. Vou fazer algumas contas, né? Uma das minhas formações é matemática. Então, as famílias estão começando a ter filhos, né? Com 20 e poucos, 30 e poucos anos. Eles nasceram no fim, né? Ali dos anos 90, início dos anos 2000. Né? Daqui para frente, todos eles serão famílias compostas a partir, né, de nascidos no século XXI. Então, esses nascidos do século XXI, eles já nasceram mais interconectados do que as gerações anteriores. Sem dar nomes para gerações, que eu acho que é muita marketização. Não se trata de idade, se trata dos comportamentos. E nas metrópoles, né, como São Paulo, por exemplo, onde estamos, a visão de mundo é mais integrada. Então, São Paulo é muito mais parecido com Tóquio, Londres, Paris, etc., do que com, talvez, o interior aqui, né, de algumas cidades do interior. Então, esse ambiente para um cidadão global ele já está estabelecido, tanto com os novos casais e novas famílias, quanto por esse ambiente cosmopolita. E aí o despertamento começa a ser meio natural, né? É progressivo, a gente tem uma barreira financeira enorme, né? Quando a gente pensa que o real em relação a moedas fortes é dividido por 5, dividido por 6, dividido por 7, isso cria uma barreira natural, mas a barreira intencional ela está começando a ser vencida já. Algumas famílias já projetam isso, algumas já conseguem. Um número que eu tenho, a gente tem aproximadamente entre ensino médio e ensino superior, algo em torno de 6 a 7 milhões de estudantes fazendo intercâmbio no mundo. Aproximadamente um número, tem uma organização que publica esse número. Estudantes brasileiros fazendo esse tipo de aprendizagem lá fora é em torno de 90 mil. É uma participação pequena, mas ela é bem mais representativa do que era há 10, 15, 20 anos atrás, que eram centenas, né, poucos milhares, agora já são muitos milhares. Então, o fenômeno está acontecendo e ele é uma espécie de early adopters, né? Assim, os primeiros adotantes. Essas famílias se globalizam, aí a segunda camada social ou econômica percebe que isso cria oportunidades, aí já se preocupa, já se envolve um pouco mais e vai criando tração, até chegar, talvez, no horizonte que é o mais importante pelo volume no Brasil, na educação pública. Né? Assim, a gente não pode pensar na inclusão do Brasil global, na formação do cidadão global, no bilinguismo, como algo elitizador. Né? Tem que ser algo de inclusão. Né? Assim, todos podem e merecem ser incluídos, né? Independente da sua classe social, da classe econômica, dos seus acessos. Então, no longo prazo, essa é uma visão de gestão pública e privada que a gente precisa enxergar. Enquanto for elitizado, a gente cria filtros, né, e cria barreiras. Quando for mais distribuído, digamos assim... A gente está vendo um movimento interessante do governo do estado de São Paulo nesse sentido para o inglês, né? Não sabemos como isso vai resultar. Mas eu acho que é uma bandeira que o governador está levantando de colocar o inglês forte, inclusive abrindo agora para
as pessoas, para as empresas aplicarem, para oferecer para o Estado. E ele tem lá uma meta de, não sei exatamente de cabeça, mas até o fim do governo, colocar como isso vai acontecer. Porque aí você tem uma outra questão, que é a formação dos professores, que é a própria direção da escola, ou como que a comunidade vai repercutir. Mas eu acho que os estudantes, eles já têm essa consciência do quanto isso é necessário. Sem dúvida. Assim, sobre o governo, e nesse tema, né, bilinguismo, inclusão, globalização, etc., assim, eu acho que independente do viés político que cada um tenha, eu costumo dizer o seguinte, torça a favor. Sem dúvida, ainda mais quando é educação. A gente precisa que dê certo, né? Independente do viés político, torça a favor e colabore dentro do possível. Quanto aos alunos, sim. Antes do inglês entrar na cultura, através dos livros didáticos, através do vocabulário da gramática, ele já entra através do cinema, através da música, principalmente, através da moda. Então, a percepção dos adolescentes, dos jovens, até um pouquinho mais novos, dos juniores, né, através dos games, né, de que existe um mundo lá fora, ela é muito mais desenvolvida do que os pais desses próprios juniores, adolescentes e jovens. Então, eu diria que o terreno está muito fértil. Sim. Agora, quando eu penso em metodologias e tecnologias, realmente você tem um endereçamento que precisa ser feito para os alunos, que já são mais plugados, já têm facilidades que os adultos talvez não tenham, com celulares, com computadores, com sites, com redes sociais, etc. Então, tem metodologias que podem endereçar isso, mas estratégias e metodologias para resgatar, talvez, um professor que teve uma formação em outro formato. Né? E esse professor, entre aspas, né, precisa ser tratado como um aluno também. Ele precisa adquirir, às vezes pela primeira vez, num outro nível, ou readquirir proficiência né, na língua adicional. Então, ele precisa ter esse suporte metodológico, tecnológico, para criar uma aceleração na sua própria aprendizagem. E é interessante como um professor empoderado, instrumentalizado e empoderado, a aula brilha pelos olhos. Pode fazer a diferença na vida das pessoas. E assim, não tem jeito. A relação de sala de aula é tão poderosa. Sou casado com uma professora, então vivi isso muitas vezes. Quando cria conexão, a mágica acontece. Então, se tiver os dois muito desnivelados, a conexão tem uma dificuldade para se criar. Então, a conexão através da língua, através de outras ferramentas, é poderosa. Então, instrumentalizar o professor é fundamental. Né? Grosso modo, né, eu vou falar uma frase exagerada aqui. Vamos lá. Né? Mas é uma provocação que faz sentido estratégico. Para alguém hoje ser graduado num país como o Brasil, no mínimo tinha que ser graduado e tinha que ter algum nível de proficiência em inglês. Não faz sentido alguém sair de uma faculdade sem um nível de proficiência em inglês ou espanhol, uma língua adicional. Não importa em qual curso a pessoa está graduada. Ele é graduado, mas graduado para o mundo global significa ter ferramentas globais de graduação. Não só um conhecimento de matemática, biologia, ou física, ou pedagogia, ou administração. Mas se for só internalizado, tem um limite enorme. Então, o inglês deveria, por exemplo, fazer parte do currículo de todos os cursos superiores. Fica aí uma provocação. Não, concordo plenamente com você. Eu acho que é o caminho e tudo se limita, né? Essa questão mesmo de você conseguir se manter atualizado, né? As coisas acontecem no mundo inteiro e às vezes você é muito bom na tua área, mas você não consegue ver o que é que o resto do mundo está publicando ou está fazendo e espera a tradução para poder, né? Acho que esses recursos todos de tecnologia, eles são importantes, mas ainda assim, é o que você falou, tem aquele meandro do ser humano, da sensibilidade, da interpretação da frase, que sempre vai ficar faltando, né? Então, verdade, é verdade. É poder, né? Conhecimento é poder. Exatamente. O empoderamento, assim, é interessante que dentro do bilinguismo, seja ele qual for, em qualquer lugar do mundo, inclusive, a oralidade acaba sendo um grande diferencial. Você tem aquelas 4 habilidades, ouvir, escrever, né, enfim, mas falar, né, ele abre espaço. É muito interessante. Né? A oratória, a retórica, a estruturação de argumentos, as capacidades de comunicação são muito grandes, são muito... Poderosas, essa é a palavra. Então, é interessante que a percepção das famílias, por exemplo, como elas nem sempre tiveram esse background, é que suas crianças falem.
né? Então, assim, como é que ela mede se está aprendendo ou não? Está se desenvolvendo bem. Falando, né? Então, quando a criança começa a cantar, começa a ler, começa a interpretar, começa a se expressar, talvez numa viagem sem embaraços, numa lanchonete, no aeroporto, no hotel, ajuda os pais ali, alguma coisa, conversa com alguém na rua, né? Existe uma percepção de que está se tornando natural. Porque falar é um ato natural entre humanos, né? Então, a oralidade acaba sendo muito interessante. E aí, como a gente tem um histórico, até a partir da língua portuguesa, de aprender estrutura e não errar, assim, né? O erro é muito punido no nosso processo de aprendizagem. Ele não é parte de um processo de acerto, não, ele é um erro, né? Então, falou errado, está errado. Toma uma riscada de caneta vermelha na sua prova, no seu trabalho. Então, ninguém quer errar muito. A gente tem um modelo mental de ser punido quando erra. Hoje, talvez, assim, errando se aprende. Né? Vai falando, daqui a pouco você corrige. Sim. Até porque a gente comete gafes em língua portuguesa também. Opa! Né? Quantas, O né? pra mim fazer é um clássico. Né? E nem por isso eu não deixo de ser proficiente. De vez em quando escapa. Né? Em inglês também, não tem problema. Mas, né, com repertórios. Então, acredito nesse processo de estímulo humano que as tecnologias ajudam, mas não vão resolver. É humano mesmo. Muito bem. Como é que você enxerga o futuro do ensino bilíngue nas escolas brasileiras? Você percebe aí alguma tendência de mudança? Sim. Inevitável, né? As escolas que não avançarem nesse processo, com o passo que conseguirem dar. Às vezes, ali na grade, né, digamos assim, é um nome que é usado, ele é um nome obsoleto, mas enfim, na grade prende, né? Você nem gosta desse. Mas no currículo, aumentar a carga de inglês é um primeiro movimento, aumentar a exposição em horas, às vezes através de projetos, às vezes através de o contraturno, né, o integral, tem vários nomes para isso também, criar oportunidades. Enfim, o próximo passo, ele é importante. Não dá-lo é um alto freio. Então, eu tenho percebido que as escolas estão tentando identificar qual é o próximo passo que eu posso dar no bilinguismo. Algumas estão avançando nesse passo, algumas estão observando ainda, mas eu diria que é uma pressão de baixo para cima que precisa ocorrer. Todas deveriam avançar, dar seu próximo passo nesse sentido. Esse é um elemento. O segundo elemento ele é mais sutil, na minha visão de estratégia, sobre futuros, que é engajar as famílias, né? A família hoje está sob pressão, né? A pressão do trabalho, a pressão econômica, a pressão de não entender. E sem muitas referências. Então, eu tenho um case de uma escola próxima que ela está criando todo um currículo, um processo de engajamento das famílias, né? Educando as famílias também. E quando aterriza na questão da língua adicional, é interessante como a família pode ajudar, mesmo sendo leiga, né? Vou dar um exemplo mais simples, mas mais didático de todos, que é interessante. Começar a parar de assistir filme dublado. Assiste legendado, mesmo que seja desenho animado. A criança está ali numa oportunidade de aprender e começa a se acostumar com os sons, começa a associar som, imagem, texto, etc. Né? E aí daqui a pouco bota a própria legenda em inglês, porque ela já conhece a história. Né? Criança pequena, quem já teve em casa sabe. Assiste o mesmo desenho animado 32 vezes, decora as falas muito rápido. Então ela começa a associar som, daqui a pouco ela está falando inglês. E, puxa vida, que interessante. Né? Outra coisa assim, aí pela experiência da minha esposa, que é pedagoga, né? E professora há décadas. Se a gente não atrapalhar muito, as crianças aprendem. Né? Então, às vezes há um certo medo, mas nem aprender o português direito, como é que vai aprender inglês e tal. Não se preocupe com isso. É muito mais natural. Fluido, eles, exatamente. Né? E a criança, ela usa, particularmente as crianças mais novas, usa as estratégias de simplicidade. Né? Um amigo meu ele falava inglês em casa com as crianças, os filhos não estavam matriculados em uma escola bilíngue, e quando no nosso convívio a gente percebia, lá tinha um bichinho de pelúcia que era um sapo, ele, mami, inglês, me dá meu frog. Então, tá vendo? Ele está fazendo confusão. Não, ele está achando a estratégia mais fácil para ele. Ele sabe, se você falar sapo, ele sabe que é frog, se você falar frog, ele sabe que é sapo, mas ele quer. Então, essa liberdade atitudinal, quando você oportuniza isso para uma criança, o inglês, assim como a matemática, assim como a química, não chega a ser uma barreira. É algo que eu posso usar conforme conveniência, conforme meu estado de inclusão. Então, engajar as famílias nesse entendimento é importante, porque senão começa a acontecer umas coisas estranhas e os pais nem sabem como reagir. Eu concordo plenamente. Eu acho que
para a criança é muito mais fácil quando a gente não cria essas estruturas engessadas. Para eles é tudo muito mais fluido, natural, né? Mais natural. E se a gente tenta, depois mais velho, aprender um idioma, aprender um instrumento, é muito mais difícil, Exatamente. Né? Então... Duas preocupações que existem também, uma é sobre nivelamento. Né? Até porque as escolas têm muita diversidade. Então, se, por exemplo, você tem alunos do contraturno, que tem uma carga estendida de inglês, os do turno não tem, aí dentro da mesma sala de aula você tem diferentes níveis, aí um fica entediado, enfim, você tem uns desafios aqui, né? Diferente de outros lugares do mundo, né? Tem outras estruturas, aqui nós temos os nossos. Eu costumo brincar com o nivelamento da seguinte forma. Eu não conheço ninguém que tenha o mesmo nivelamento em educação física. Né? Cada um joga bola de um jeito, joga vôlei de um jeito. Eu não conheço ninguém que tenha o mesmo nivelamento em matemática. Eu não conheço ninguém que tenha o mesmo nivelamento em língua portuguesa, porque só alguns tiram nota 1000 no Enem. Né? Então, o nivelamento não é o maior dos problemas, não é o único problema. A questão é a progressão, a oportunidade. O aluno se avançar em relação a ele mesmo, num ritmo saudável, com interesse motivado. Né? Então, o nosso sistema de avaliação, onde tem o 0 e o 10, né? E você é nivelado por uma nota, nessas horas, para aquisição de linguagem, ele é mais vilão do que mocinho, né? Ele mais desestimula do que motiva. Então, estratégias metodológicas para se semear interesse, né? Semear engajamento, elas seriam mais ajudadoras, né? Inclusive nos nossos modelos de avaliação para aquisição da língua adicional, já quem está tirando um atraso. Né? Então, tem muitas coisas para pensar. O mais importante é a escola sair da lição do verbo to be. Definitivamente, the books on the table. Apesar de termos books, estão on the table aqui. Né? Mas, ok, vamos concordar que já ficou para trás. Muito bom. Acho que, nossa, um papo muito gostoso, muito necessário. Verdade. Mas antes da gente encerrar esse bate-papo aqui, eu queria que você dividisse com a gente aí, com quem está nos escutando, uma experiência positiva relacionada ao ensino bilíngue em que você tenha sido envolvido e qual mensagem que você deixa aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Ok, vou dar três experiências pessoais muito rápidas. Eu estudei inglês a vida inteira, aquele cursinho de inglês que minha mãe me matriculou quando eu tinha 8 anos de idade. Fiz minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos quando eu tinha 20 e poucos anos. E cheguei lá, gente, eu não sei inglês. Eu não conseguia andar de ônibus, não conseguia falar. Assim, depois de 3 dias, eu me comuniquei. Mas eu travei, né? Então, primeira experiência. Segunda experiência, uma viagem para a Alemanha, há uns 6, 7 anos atrás, passando numa rua lá de Frankfurt. Um morador de rua, um pedinte, não importa, ele percebeu que éramos turistas e nos pediu dinheiro em inglês. Em inglês. Eu passei Alemanha. exatamente a mesma E aí, naturalmente, meu filho falou: pai, até os mendigos falam inglês aqui. Ele era pequeno. Né? E a terceira experiência mais recente, em 2022, eu fui para a Turquia. Em Istambul, visitei lá o primeiro shopping do mundo, né? O Gran Bazar, da época de 1400. Maravilhoso. E eu achei interessante assim que um vendedor típico, naturalmente num espectro muito limitado do seu produto, de atender o turista, de cumprimentar, etc., facilmente falava 4, 5, 6 e até 7 idiomas. Né? Então, tinha o árabe, tinha o turco, tinha o inglês, tinha o francês, poucos falavam a língua portuguesa, russo, entre outras. Mas arriscavam, né? Não, obrigado, mas eles se comunicavam. Né? Então, instrumentalizado para a sua atividade, ele se comunicava com vários povos do mundo, no primeiro shopping do mundo. Então, isso me abriu esses fragmentos vão abrindo dimensões do bilinguismo para além de uma formação curricular, uma formação de vida. Né? É um repertório que pode fazer parte da sua vida cotidianamente. No aspecto, né, da experiência profissional com escolas, enfim, e outras, esse ambiente, né, realidade brasileira, um caso recente foi de uma professora, né, dentro de uma das escolas que são parceiras nossas, e ela foi desafiada para um dos eventos, eu não lembro se era exatamente o Dia das Mães, dos Pais ou a Feira Cultural, não lembro exatamente, mas como as crianças perceptivelmente estavam avançando, ela foi desafiada a ter um momento em inglês com os aluninhos no palco, né, e ela não sabia o que fazer. Né? Não, mas nunca fizemos isso, tal, como é que faz? E as crianças, será que vão reagir? E foi um sucesso. Né? Primeiro que a gente ajudou a professora a criar algo para
para além do currículo ali da sala de aula. Segundo, que as crianças viram uma oportunidade de se expressar, mas num ambiente controlado, diante dos pais, coisa que às vezes eles não fazem em casa, mas com o suporte da professora, eles se sentem encorajados e seguros. Né? E terceiro, que deu uma mensagem para os outros, do tipo, se essas crianças novas falam, e nós que já estamos mais adiante, por que a gente não? Então, é desses pequenos atos que, se a gente estiver atento, a gente vai construindo uma mentalidade de globalização positiva, né, de participação dessa história global que a gente faz parte, onde definitivamente o bilinguismo, e para a nossa geração, o inglês, ele pode ser transformacional. E não penso só nas crianças, não. Eu penso para nós também, assim, que já estamos, né, em outros ciclos da vida. Por que não? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Não precisamos pensar que vamos conseguir falar sem sotaque, como eles conseguem quando começam mais novinhos. Mas é a comunicação, é isso que você falou. A gente precisa conseguir minimamente se comunicar com as outras pessoas. E, infelizmente, o português é uma língua que, apesar de ter muitos falantes, né? Acho que ela é a quinta mais... Quarta ou quinta mais falada no mundo. Não é a língua dos negócios, não é a língua dominante, e a gente precisa se relacionar com outras pessoas de outros países. Olha, se fosse grego, latim ou alemão, seria mais difícil. O inglês, perto da língua portuguesa, ainda é uma língua simples, bem estruturalmente bem mais simples de ser aprendida. Eu acho que, em termos de gramaticais, é mais simples possível. Se a gente consegue aprender a língua portuguesa, a gente consegue aprender a língua inglesa. Exatamente. Muito bom, Mecklin. Olha, muito obrigado por essa conversa muito rica, muito gostosa, muito fluida. E um prazer tê-lo aqui com a gente, poder participar desse nosso podcast. Pode Falar Gestor. Da mesma forma, fico à disposição, né, para os gestores, para o podcast, para dúvidas, né? Eu sei que algumas provocações foram meio forçadas, né? Mas a ideia é liberar o pensamento para outros horizontes além do dia a dia. Sem dúvida. Parabéns. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos assistiu, que nos ouviu no Spotify ou nos assistiu no YouTube, no Instagram. Siga-nos, deixe o seu like e comente para que a gente possa ver quais são os próximos temas que nós queremos trazer aqui para vocês. Obrigada.